Olá, eu sou o Jefferson da Fonseca, tenho o prazer de estar em mais um Sempre um Papo aqui do nosso canal pelo YouTube. O nosso projeto Sempre um Papo é uma realização da Associação Cultural Sempre um Papo, é realizado via Lei Rouanet, com patrocínio da CEMIG e da Engea. Hoje nós temos o privilégio de ter o professor Newton Binhoto, autor de O Jovem Maquiavel, O Aprendizado da Política. É o último livro do professor, filósofo, com quem eu tenho a honra de estar aqui na tela. Mas antes da gente conversar com o professor, temos um vídeo de 1 minuto da CEMIG, que é a nossa patrocinadora, e logo depois a gente conversa com o professor. Newton Binhoto. Institucional da CEMIG, A cultura é uma força, uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. O bate-papo Olá, acontece de forma simultânea, Newton pois o Binhoto. entrevistador e o convidado conversam por prazer vídeo. enorme A que é imagem dos receber dois aqui. aparece em Trago dois em nome retângulos do Afonso postos lado a Borges, lado, nosso horizontalmente. idealizador, O fundo é composto das cores azul, abraço azul e a escuro e nossa laranja. satisfação Na enorme parte superior em trazer esquerda, o seu lê-se Ministério O da Jovem Cultura, Maquiavel, CEMIG e Engea O apresentam. Aprendizado da Na Política. parte superior Muito direita, bem-vindo, lê-se professor. Sempre um Papo. Muito Na obrigado. parte inferior Eu esquerda tenho estão que as realmente logomarcas das agradecer marcas estar aqui mais uma patrocinadoras vez do com evento. vocês. E na Essa parte verdadeira inferior direita se instituição encontra da o cultura intérprete de brasileira. Libras, Realmente é um uma homem que honra, traja a camisa preta e poder traduz bater um simultaneamente papo, tudo que é né, falado. aqui com vocês. Realmente é muito gostoso e eu aprecio muitíssimo o trabalho de vocês. Professor, muito obrigado. No primeiro retângulo está o apresentador Jefferson da Fonseca, um homem branco de cabelos curtos, ondulados e grisalhos. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camisa polo cinza escuro. Seu fundo é composto por um banner em tons de azul e verde, estampado com a logomarca do Sempre um Papo. No segundo retângulo está Newton Binhoto, um homem branco que possui poucos cabelos grisalhos na cabeça. Possui barba de mesmo tom. Ele traja blusa preta e usa fones de ouvido grandes. Seu fundo está embaçado, mas é possível identificar uma prateleira que carrega vários livros. O senhor tinha noção de que viraria este livro? Como é que isso aconteceu? Em que momento o senhor entendeu que seria essa obra que nós temos hoje? Olha, Jefferson, a verdade é que nós temos no Brasil um grupo de estudiosos de Maquiavel muito bom, muito enraizado. A gente faz encontros, como eu disse, muito periodicamente. Então, esse livro, né, embora eu seja o autor, ele foi sendo construído em debates, né, com esses colegas. Né? Ele foi realmente um trabalho nesse sentido coletivo, no fato de ser para uma coletividade de estudiosos, que tem gente do Brasil inteiro. Né? Do Nordeste ao Sul tem gente que participa e nós trabalhamos juntos, trocamos textos. Então, o livro, propriamente, ele foi surgindo naturalmente, né? Nos debates, nas conversas, nas trocas. E aí, num dado momento, eu falei, olha, bom, aqui tem um livro, porque eu cheguei no Príncipe, né? E eu queria justamente ficar antes do Príncipe. Foi nesse momento que eu disse, bom, está na hora de juntar e fazer o livro que eu queria desde o começo. E, professor, no Brasil e no mundo, como é que o senhor entende que como é que o jovem Maquiavel, ele, lendo aqui, ele é absolutamente contemporâneo, absolutamente atual. Como é que a gente poderia, né, contextualizar, antes aqui da gente começar o nosso encontro, a gente já tinha comentado um pouco sobre o que está acontecendo hoje. Né? Hoje, Sim. Coreia do Sul, né, tendo lá o decreto de lei marcial. Como é que o senhor vê esses tempos em que vivemos, sendo um profundo conhecedor de Maquiavel como é? Pois é, Jefferson, é até curioso assim, nossa conversa anterior, porque às vezes eu não sei se você tem o mesmo sentimento.
vezes eu leio uma coisa em Maquiavel e falo, será que eu estou lendo direito? Porque parece que ele escreveu ontem. Será que eu não estou me enganando? Né? E eu acho que essa contemporaneidade do Maquiavel vem também do fato que ele construiu um pensamento político enraizado na ação. Né? Quer dizer, ele não foi só um pensador político, né? Ele foi também, antes de ser um pensador político, um homem de ação. Né? Ele viveu a política, viveu a diplomacia, viveu a guerra. Então, isso dá, digamos, um frescor às reflexões, porque toca a vida na sua essência. A vida política tal como ela ocorre realmente. Né? E não como ela... E aí é uma expressão dele, né, que vai aparecer no Príncipe, mas, enfim, que faz parte do conjunto. A vida política como ela é e não como ela deveria ser. Né? É isso que eu acho que é tão tocante. É isso que faz com que, né, nós possamos nos aproximar dos dias de hoje, né, por meio de um pensador, né, do Renascimento, né, e que tocou pontos, porque há algo que permanece na humanidade, na história da humanidade. É algo que se transforma, evidentemente. Né, mas nesse fluxo entre rupturas e inovações, a gente sempre pode conversar. E eu acho que o Maquiavel seria excelente aqui no Sempre um Papo, sabe? Porque ele conversa, né? A gente sente que ele conversa com o seu leitor. Está aqui representado pelo senhor que o conhece tão bem, não, né? Que foi lá na eu sou juventude. Um estudioso. Um estudioso, mas o senhor foi há anos antes da escrita do próprio Príncipe, e o senhor, como mesmo disse, né, tentar entender o pensamento, ou o pensador, o sujeito por trás desse homem de ação, né? Porque ele teve, né, à frente... E agora, essas questões da contemporaneidade, a gente escuta muito, e naturalmente o senhor já deve ter, alguém deve ter falado muito sobre isso, ou perguntado isso para o senhor, porque eu sempre ouvi em família, entre amigos, essa expressão maquiavélica, mas nunca maquiaveliano, né? Esse maquiavélico virou um termo popular, no sentido, mas para além desse sentido de que os fins justificam os meios, como é que o senhor vê essa popularidade desse maquiavélico? É curioso, né? Porque o maquiavélico, né, ele vem praticamente logo depois da morte do Maquiavel. Em 1540 ele já estava no Index, né, que é Index Librorum Prohibitorum, que era a lista dos livros que a igreja mandava. Olha, esse aí não pode, esse não pode circular, não pode ler, mas circulou e foi lido e muito, né? E já, por exemplo, né, a ideia de Maquiavel como uma figuração do diabo, né, de Old Nick, aparecia já na Inglaterra, né, menos de 100 anos depois da morte dele. Então, o maquiavélico surge logo depois da morte do Maquiavel. Isso que é interessante. Então, esse termo foi se impregnando dos tempos, mas sobrevivendo a eles. E é por isso que ele chega hoje na linguagem popular. Né? Quer dizer, a linguagem popular aderiu à ideia, esse sujeito é maquiavélico. E às vezes a gente vê até mesmo personalidades políticas importantes falando, não, eu não sou maquiavélico. E é muito interessante como um autor pôde gerar, né, um adjetivo. A força do pensamento dele gerou um adjetivo em quase todas as línguas, pelo menos ocidentais. Eu não saberia dizer, né, de outras línguas, mas nas línguas ocidentais, maquiavélico todo mundo entende, né, Jefferson? E tem uma outra questão também, professor, que é uma curiosidade, um pedido, né, de reflexão aqui, o senhor conhecendo e conhecendo a obra e esse contexto, esse entorno. A gente vê através dos tempos, né, a gente estava falando que a Florença, o senhor diz aqui também e cita que Florença já em 1300 produzia canhões, mas havia uma dificuldade muito grande, né, nessa questão do peso, né, e tudo mais. E a gente tem visto hoje drones invisíveis, né, essas coisas todas. Mas quem aciona, quem empurra o canhão, quem opera o drone, passa por esse pensamento desse indivíduo, desse sujeito. Então a gente tem um avanço, por um lado, de tecnologia de modo tão assombroso, tão assustador, né? A potência, a capacidade, né, de hoje desses da indústria bélica, né? Mas e o indivíduo por trás disso? Esse operador, o que empurrava o canhão e quem opera os drones hoje? Queria que o senhor me falasse um pouco desse sujeito que o senhor certamente conhece tão bem. Perfeito, perfeito, porque acho que nós estamos um pouco mitificando a tecnologia na guerra, porque tecnologia e guerra sempre andaram juntas. É claro que a alteração da tecnologia
altera a forma de fazer a guerra. Mas guerra é algo que ocorre entre seres humanos. Né? Nós fantasiamos um pouco, enfim, guerreiros de não sei o quê no cinema. Talvez cheguemos lá, mas ainda assim alguém terá que construir esses guerreiros. Então, mesmo do ponto de vista estratégico, é curioso, né? Porque quando nós chegamos na Primeira Guerra do Iraque, o pensamento estratégico falou o seguinte, que é muito estrategista, falou, bom, a guerra agora se define só pela técnica. Bom, e aí ocorreram guerras posteriores, e o que se constatou que não adianta, os seres humanos estão lá, são eles que morrem e são eles que fazem morrer. Então, guerra é algo que ocorre entre os seres humanos, é o que Maquiavel já sabia. Ele foi, ao mesmo tempo, muito atento à tecnologia, à transformação, no caso aí da artilharia, mas também da infantaria. Ele falou, olha, só cavalaria não dá certo, tem que ter infantaria, né? E, ao mesmo tempo, há um aspecto que eu chamaria de moral, quer dizer, as tropas são tropas de homens e mulheres, hoje em dia, em alguns exércitos, na época só de homens. E a motivação deles é um fato, Maquiavel dizer, essencial da guerra. Várias vezes, alguns cercos, inclusive de Pisa, né, que Florença se bateu tanto tempo para reconquistar Pisa, enfim, né? Muitas vezes as tropas tinham a artilharia necessária, mas elas abandonavam o combate. Então, esse aspecto humano da guerra, nós não podemos perder, porque senão a gente parece que tem drones matando pessoas. Não, tem pessoas usando drones para matar pessoas. Sim. Né? Quer dizer, não existe uma guerra sem mediação, né, do ser humano, homens e mulheres. Então, eu acho que Maquiavel nos ajuda a pensar isso, porque ele soube ver a inovação tecnológica. Alguns autores falam, ele não sabia. Eu falei, como não sabia? Os canhões eram feitos do lado da casa dele, ele não ouvia o barulho, literalmente. Isso aqui não é força de expressão, não. É claro que ele sabia, mas o que ele tentou pensar e nos ensinou é como pensar a guerra. E atualmente eu estou trabalhando muito com essa ideia do Maquiavel, filósofo da guerra. Porque eu, assim, aqui muito, claro, não estou me dando essa tarefa, mas eu acho que a gente está pensando, Jeff, à luz desses grandes pensadores da guerra, voltar a pensar a guerra. Porque ela continua fazendo parte de uma possibilidade da nossa humanidade e continua nos destruindo. Então, ela tem que ser um objeto de atenção filosófica, também sociológica, obviamente, também jornalística, tudo isso, mas ela não pode sair do centro, porque a guerra, no seu acontecimento, não sai do centro, infelizmente, das nossas vidas. E o senhor dizendo, também me remete a um outro trecho do livro, que também me provoca muito, é um outro pensador, talvez eu não consiga encontrar exatamente aonde eu tomei nota aqui, mas quando o senhor trata a política como uma forma de guerra, isso está lá no livro do senhor, né? Exatamente. E Maquiavel sabia muito bem disso. Antes de liderar, antes de comandar uma ação estratégica de guerra, ele estava exercendo a diplomacia, né? Exercendo o pensamento para evitar ou, enfim, para que os outros respeitassem aquele lugar. Florença, por exemplo. Né? Daria para a gente falar um pouco mais sobre isso, sobre a política como uma forma, um instrumento da guerra? Perfeito, porque eu acho que há uma complementariedade necessária entre as duas. A política, ela sempre está, digamos assim, de olho na guerra, como uma possibilidade, né, em que, num determinado momento, grupos, né, em atrito digam para si mesmos que é impossível não recorrer à violência. Mas quando essa violência explode, a única coisa que para uma guerra é a política. A guerra não para a guerra. Então, há essa complementariedade que Maquiavel viu, como você disse muito bem, Jeff, na prática. Ele exerceu a diplomacia e, ao mesmo tempo, conduziu a defesa. Ele conduziu como soldado, né? Literalmente. Ele organizou a milícia florentina em 1506 para tentar resistir, né, às forças que, enfim, haviam invadido a Itália e que vão acabar derrubando o governo ao qual ele servia. Mas ele soube operar um pensamento, né, que, de fato, né, está entre os dois polos. Mais tarde, no Príncipe, muito ao gosto dele, né, enfim, literário, provocativo, ele vai dizer, olha, claro que eu estou aqui, né, não estou citando, né, ele diz, olha, tem uma coisa que o príncipe tem que pensar o tempo todo na guerra. Mas em que sentido? É uma possibilidade.
Então, se nós ficarmos, digamos, somente imaginando o que é correto, que é a beleza da paz, né, nós seremos traídos pela guerra. E ele, no livro, eu falo uma hora que ele fala, olha, aqui no César Borgia, quando ele vai, né, esse grande condottiero do Renascimento, que muito conhecido, que é um soldado terrível e, ao mesmo tempo, um homem de ação terrível, né, capaz e que, enfim, mas ele ia falar, olha, ele escreve para Florença e diz o seguinte, olha, aqui é o seguinte, a gente fala o tempo todo de paz e prepara o tempo todo a guerra. E essa é a realidade, era a realidade que ele viveu na carne, né? Porque ele estava lá, não é que ele ouviu dizer, ele estava lá, então ele soube apreender essa, né, essa proximidade, esse enlace, né, entre guerra e política. E teve muito próximo do Borgia, né? Ele teve muito próximo do Teve. Ele, assim, a gente não pode mentir, ele ficou um pouco encantado com aquela figura terrível, né? Terrível. Tem uma cena conhecida que eu narro no livro, que o Borgia estava ali com um monte de inimigos, ele dá um jantar de conciliação para esses inimigos e o jantar termina em sangue, ele mata todos. E Maquiavel está lá na corte do Borgia. E ele volta com o ar mais sereno e feliz do mundo a encontrar com Maquiavel. Parece diz, que Game of Thrones teve uma cena inspirada. Né? Parece, exatamente. Quer dizer, isso é pura história. Né? Eu acabei de massacrar todos os meus inimigos em um jantar que eu ofereci. Então, com isso, ele teve essa presença da guerra e, ao mesmo tempo, ele manda um arpede para Maquiavel informar a Florença na mesma noite que ele deseja a paz. Então, é esse entrelace que, se a gente separa da política, a gente esquece, digamos assim, de um dos aspectos trágicos possíveis do viver junto, que nos determina como seres humanos. Eu estou morando no Rio de Janeiro, professor, e o Rio me tira o sono. Eu estou morando na Zona Oeste, perto da Serra da Pedra Branca, lá em Jacarepaguá, e a Zona Oeste me tira o sono, como todo o Rio de Janeiro. Eu amo o Rio de Janeiro, moro em temporadas do Rio de Janeiro desde o início dos anos 90 e me impressiona muito. E não tem como, quando o senhor escreve milícia e quando o senhor me conta aqui essa questão do entendimento de que os militares precisam ser a mão do governo e não, né, das organizações privadas ou não do privado. Eu também queria que o senhor me falasse um pouco sobre isso, porque fica evidente que essa questão dos próprios mercenários, de que isso não tem como, não pode dar certo. Não pode dar certo. Não pode dar certo. E você foi no ponto, Jefferson, né? Você já respondeu. Porque o privado não pode cuidar do público. O interesse privado, né, mesmo que não seja, digamos assim, militarizado, né, ele não pode cuidar do público. E a força, né, e Maquiavel mostra o seguinte, a força é que o que ele tenta organizar em Florença só pode estar do lado do Estado e, portanto, do interesse comum. Eu não estou nem falando em bem comum, eu estou falando em interesse comum. Interesse comum é uma coisa muito mais simples. Não vamos precisar de muita metafísica, o que é o bem, não. Interesse comum. Sim. É porque, às vezes, a gente fantasia um pouco o bem comum, mas desde lá do escritor romano, Cícero, né? Bom, Cícero, quando ele escreve sobre o que é uma república, ele não fala em bem comum, ele fala em interesse comum. Que isso nós todos entendemos, porque se for uma coisa muito elaborada, nós não vamos entender assim, todos nós, é preciso que todos entendam interesse. Ora, uma milícia é interesse particular, ela vai acabar dando errado, e o que o Maquiavel via. Florença pagava os melhores condottieri, que eram os comandantes das milícias na época, né, do Renascimento, eu falo um pouquinho disso no livro, mas eles sempre davam errado. E Maquiavel, muito irônico, numa outra carta, ele falou, olha, a nossa sorte é que os nossos milicianos perderam a guerra, porque se eles tivessem ganho, eles tinham tomado a nossa cidade. Isso era uma ironia, evidentemente, mas é isso. E você foi no alvo. Qual que é o problema Por que a palavra milícia está bem empregada no contexto brasileiro? Porque é a força dominada por um elemento particular. E a força dominada por um elemento particular, ela nunca é boa para o interesse público. Não tem como ela ser. Não tem como ela ser, vamos usar uma palavra assim mais generosa, né? Virtuosa. Não existe isso. Não, eu digo isso porque algumas pessoas falam, não, mas as milícias ajudam a população. As milícias nunca ajudam a população. Ocasionalmente, ela pode não atacá-la naquele dia. Uma milícia, uma força privada,
ela sempre será nociva ao interesse comum. E o Rio de Janeiro demonstra essa tese. Demonstra essa tese, que o que você tem lá, né, são forças militares, no sentido amplo da palavra, governando territórios e, portanto, dominando e oprimindo a população. Não tem outra solução. Então, eu acho que é muito bem visto. É isso mesmo. A milícia lá do Renascimento tinha uma outra configuração, mas do ponto de vista da arena política, ela produzia o mesmo efeito. E o que a gente vê no Rio de Janeiro hoje, né, infelizmente, professor, eu vejo isso de perto, é que aonde o poder público não entra, nós estamos entendendo que temos facções, o tráfico, já em combate direto com as milícias. E isso é algo em que o poder público não consegue entrar. Não consegue. E foi muito interessante, já, porque você usou de novo uma palavra que está em Maquiavel, que são facções. Quando o poder público não consegue unificar o uso da força, o que sobra são facções. E essas facções podem ocorrer, inclusive, na política, em estrito senso, sem as armas. Eu defendi um pouquinho isso em outro livro meu, dizendo, olha, está um momento da história brasileira que nós não temos partidos políticos. Na história recente brasileira, nós temos facções políticas. O que é diferente de um partido. Um partido, como o próprio, ele é uma parte que visa o todo. A facção só visa ela mesma. Então, facção e milícia vão de mãos juntas, dão as mãos. Por isso, quer dizer assim, tal político A, B ou C tem ligação com milícia. As pessoas, às vezes, ficam, nossa, tem ligação com a milícia. É o mais natural do mundo, que ambos são atores particulares no contexto público. Então, a facção é isso mesmo. E não para. Se o poder público não unificar o uso da força, elas vão se bater até o fim. Porque é da natureza da facção, que é um termo, né, muito usado no Renascimento, exatamente para dizer, olha, isso não é o termo partido não se usava, mas facção se usava no mesmo sentido que você usou. E eu fico muito mesmo impressionado, professor, não estou dizendo isso que estou tendo o privilégio aqui de estar com você comigo, mas à medida em que fui avançando no seu livro, eu me vi, por exemplo, também, eu fui repórter por 25 anos no Grupo Diários Associados, e eu me lembro particularmente em 2013, por ocasião da Copa das Confederações, e eu cobri aquela revolta que o senhor deve ter acompanhado. Claro. Eu estava no Antônio Carlos quando incendiaram lá, colocaram veículos para fora, botaram fogo, enfim. E eu fiquei muito impressionado porque onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que esses movimentos do confronto, do conflito, quando não tem, e lendo o seu livro, isso fica muito evidente para mim, a falta do pensamento para o conflito faz com que... E aí me vieram cenas inteiras, como a que eu vi na Praça 7, um sujeito sem camisa, com a camisa amarrada na cabeça, com um copo de cerveja na mão, no telefone, dizendo assim, não, onde é que você tá? Tá na porta da... Não é aí não. Véi, vem pra cá, porque aqui é que tá bombando, cheio de gatinha. E eu fiquei chocado com isso, porque havia um grupo em confronto, quer dizer, pronto para confronto na UFMG, na Antônio Carlos, e na Praça 7 as pessoas estavam lá com pedaços de paus, os black blocs, aquela coisa toda, mas ninguém sabia exatamente por que aquilo, né? Ninguém sabia exatamente o porquê daquela história, e a gente foi entender depois um pouco melhor isso. Mas o que eu só estou dizendo é que a sensação que eu tenho, como a gente está vivendo agora, com essa popularização e o fácil acesso a 140 toques ou às redes sociais, hoje chama-se, inflama-se o conflito por muito pouco e sem conhecimento nenhum de nada. Naturalmente, antigamente, quando a gente está falando do século XV, século XVI, para algo, por meio de uma carta ou por meio de uma convocação, qualquer coisa, havia um pensamento e um cuidado que não esse de invadir o Congresso, por exemplo. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Assim, a gente tem acesso a uma comunicação muito mais rápida, mas a gente está ficando mais emburrecido com esse acesso, com essa democratização aí da comunicação. Como é que o senhor vê isso? Bom, engraçado, eu tendo a achar que é uma posição até de um pensador francês do século XIX, o Tocqueville, que escreveu um livro, né, fundamental, que foi, né, o Democracia na América.
E ele ficou meio assim, quando ele foi para os Estados Unidos, lá no século XIX, ele vai ver que toda cidade tinha lá 2, 3 jornais. Sabe? No começo ele se assusta e depois fala, quer saber? O que garante a liberdade é realmente a imprensa. E a imprensa é o seguinte, quanto mais imprensa, melhor. Né? E eu sou totalmente dessa posição. Né? Quanto mais imprensa, melhor. Mas aquele jornal é ruim, deixa, gente. Então faz outro. Aquele é ruim, faz outro. Assim, o que eu defendo, você não pode me privar do direito da comunicação. Sim. Então, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, assim, o que você falou. Nós temos hoje uma tecnologia que acelera a comunicação. Se você acelera a comunicação, você acelera a possibilidade da reação e da ação. Né? Agora, há um mecanismo aí que eu chamaria do rumor. O rumor faz parte da vida política, mas ele foi acelerado. Né? Se você pega as pichações que a gente tem conhecimento por livros, ou às vezes até por ainda restaram, né? Roma, né, vivia tendo fofoca nas paredes de Roma, tal pessoa está dormindo com não sei quem. Isso existia, quer dizer, o rumor faz parte da vida política. Né? Uma coisa, por exemplo, no Renascimento, já que nós estamos falando aqui do autor do Renascimento, o século anterior ao do Maquiavel, né, o século XV na Itália, foi cheio de pregadores apocalípticos, cheio. Né? Lá em Florença, eu falo do Savonarola, que foi, né, uma figura, um expoente disso, e teve uma importância política grande. Mas junto dele tinha um monte de pregadores, era pá. Mas olha só que interessante, às vezes o sujeito estava numa cidade italiana, a próxima cidade em que ele iria falar, para as dimensões da época, aliás, pela velocidade da época, as pessoas já sabiam o que ele tinha falado quando ele chegava na cidade, o que ele havia dito na cidade interior. O rumor andava mais rápido. Durante a Segunda Guerra Mundial, ou melhor, antes da Segunda Guerra Mundial, mas também durante, tem uma experiência que os nazistas fizeram, o Goebbels fez isso a partir de Berlim, ele era o ministro das comunicações, né? Um homem terrível, um hitleriano absolutamente convicto, mas que entendeu muito bem o papel da propaganda. Olha o que ele fazia. Ele, de manhã, mandava agentes dele em Berlim soltar um boato. E ele controlava exatamente porque era algo que não tinha relação com a realidade, para não confundir. Né? E o que ele fazia? Os agentes dele em várias cidades da Alemanha coletavam a informação de quanto tempo o boato tinha demorado para chegar ali. E era espantosamente rápido. Por vezes, ele mandava antes, né, enfim, do café da manhã, vamos dizer, 6 horas da manhã, entre 6 e 7. Por vezes, 10 horas da manhã em Munique, esse boato já estava espalhado. O que aconteceu agora é que o boato não demora nem as 3 horas que o Goebbels. Ele demora segundos. Então, ele influencia, sim, a realidade. Né? E é isso que... Qual que é o dado que nós temos que pensar? A rapidez das comunicações, a permeabilidade humana, né, ao boato, sempre existiu, né? E um fato que muitas vezes a gente descura, nós vivemos numa sociedade de massas, né, gente? No Brasil isso é mais fácil de ver, num certo sentido, porque até os anos 50, né, o Brasil ainda era uma sociedade semi-rural e semi-urbana. Né? Você que mora no Rio, ou em Belo Horizonte, ou em São Paulo, todas as grandes... Nós vivemos numa sociedade de massas, então o impacto do rumor é muito grande e muito imediato. E pode provocar essas reações de massa, né, que já existiam em outras épocas numa dimensão menor. Né? Mas assim, o que me parece essencial é o fato de que a política é dependente da imagem. Essa ideia de que se a gente for pensar que a política pode depender só da verdade, eu diria, a política deveria depender só da verdade. Mas se nós quisermos, com Maquiavel, entender a política tal como ela é, nós vamos ter que compreender isso que você falou. Qual que é o impacto de um rumor numa sociedade de massa? Nosso objeto tem que ser esse. Né? Então, viva a imprensa, viva muita imprensa, quanto mais melhor, exatamente porque quanto mais imprensa tiver, menos um rumor será unitário. Então, hoje a gente vê essas coisas que tem alguns... Né, de desmentir, né? Isso aqui é fake news, isso é excelente. E se você só tiver um jornal, ninguém vai desmentir. Então o rumor, com a potência de hoje, também ele pode ser desmentido muito rapidamente. Então eu acho que tem algo assim,
eu não demonizo em absoluto a tecnologia, nunca a comunicação, porque também ela permite que nós tenhamos meios de reagir tão rápido quanto. Agora, também, professor, aonde a gente tem falhado mais com a nossa diplomacia no momento em que, polarizados e tão como estamos, a coisa tem sido tão agressiva, a gente tem visto o afeto vai embora entre familiares, assim, quando Sim. pensam de modo diferente. Como é que a gente pode melhorar essa diplomacia ou contribuir para que quem está perto da gente reflita sobre isso? Eu acho que tem uma coisa muito difícil de fazer, que é defender o valor da tolerância. Eu acho que isso é uma virtude da razão, não, né, junto com o afeto, mas é só, digamos assim, a defesa do valor da tolerância que pode nos salvar disso, porque essa experiência da fratura da sociedade em duas é que, já dos gregos, provocava medo, é o que eles chamavam da extasis, que era a guerra civil. Os gregos já tinham total consciência de que, quando uma sociedade fratura, ela pode estar perto do fim. Então, se tinha uma coisa que eles tinham medo, de guerra eles não tinham medo. Guerra você faz e perde, enfim. Né? A gente sempre tem medo da guerra se a gente não está, né, no campo dos vencedores. Mas há algo terrível, que é o que a gente traduz por guerra civil. E essa guerra civil, muitas vezes, ela está ocorrendo hoje sem um emprego direto de armas. Mas armas, né, já não são só revólveres e canhões. Armas estão sendo... E nós sabemos que quando elas são imaginárias ou elas estão no plano do simbólico, muitas vezes elas nos ferem até mais do que uma tentativa de violência física. Né? Sociedades rompidas no plano do simbólico e do imaginário, né, estão, num certo sentido, né, vivendo uma forma de guerra civil. Né? Tem um professor aqui de Minas, o professor Hugo Amaral, que ele fala que é uma forma de guerra civil fria. Né? Quer dizer, para indicar que ela ocorre, esse é um conceito dele, não é meu, que ela ocorre, né, no plano do simbólico, no plano do imaginário, das ideias. Não passa sempre e necessariamente para a violência física. Eu acho que a gente tem que ter, você tem toda a razão, muito medo disso, porque isso é uma das formas possíveis, né, de uma guerra civil. Sim. Eu separei aqui, professor, se me permite, Claro. trecho. Há uma citação aqui em relação a Maquiavel. Maquiavel diz um trecho aqui, depois o senhor comenta, e aí, se não se importa, eu quero tomar a liberdade de ler e gostaria de ouvir seu comentário. Por favor. O senhor recorta aqui, fala de Maquiavel. Vocês devem saber que existem duas maneiras de combater, uma com as leis, a outra com a força. A primeira é própria do homem, a segunda das bestas. Mas, como com frequência a primeira não é suficiente, convém recorrer à segunda. Aí o senhor traz, Maquiavel gostava de apresentar seus argumentos de maneira a contrariar o senso comum. No caso presente, ele não nega que a luta com as armas das palavras seja a mais nobre, mas afirma que ela não esgota a cena política. Abre aspas. É necessário a um príncipe saber bem usar a besta e o homem. Fecha aspas, e o senhor diz, fica claro que contrariamente ao que pensavam os escritores cristãos, no plano da ação política, não existe privilégio da lei na definição dos instrumentos a serem empregados para a conquista e manutenção do poder. Mas Maquiavel também não adere às teses segundo as quais a força é o centro da política. Se levarmos em conta que ele se preocupa com a relação entre a conquista e a manutenção do poder, sua tese é a de que, para se preservar, um príncipe deve alargar suas possibilidades de ação e não reduzi-las a um dos elementos disponíveis para os atores políticos. Também me provoca muito e é um dos trechos que eu marquei e gostaria muito de ouvir o senhor. Eu acho esse trecho, né, do Maquiavel, não o meu, né, mas eu acho que o trecho do Maquiavel é extraordinário. Por quê? Porque a partir do século XIX, nós passamos a pensar a democracia como um regime, um Estado de direitos. Isso está muito certo, é isso mesmo. O problema é quando o Estado de Direito não contém mais os acontecimentos, quando ele não consegue mais frear. Então, o governante ele tem que saber também quando isso está rompendo. Ou seja, o que é preferível, Maquiavel diz? As leis.
mas tem uma possibilidade. Se elas não funcionam, o que eu faço? A simples crítica da violência do outro não contém a violência. Sim. Então, o grande problema é que conhecedores que somos, ainda mais depois do século XX, extraordinariamente violento, nós gostaríamos muito de viver num mundo em que as leis imperam o tempo todo. E eu também gostaria. Mas se eu quiser pensar o mundo real, eu tenho que pensar quando as leis não imperam. E esse não imperar é que traz a violência, ou se quisermos, a força, porque a força não é só a violência, para o centro do cenário. Uma crítica que eu faço, né, alguns pensadores, digamos, de origem liberal, não é que eles estejam errados na importância que eles concedem às leis. Não, eles não estão errados. É a pouca importância que eles concedem ao momento em que a lei não mais atua. Então, alguns grandes pensadores da atualidade, que eu admiro, né, quando chega essa luta, eles param, falam assim, aí eu já não tenho mais o que dizer. Mas veja bem, se nós pensarmos a história humana, a história recente que nós estamos vivendo, infelizmente, esse domínio desejável das leis foi rompido inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E já que na conversa anterior nós estávamos falando do plano internacional. Eu acho que um dos grandes avanços no terreno do direito é o direito internacional. Não resta a menor dúvida. Né? Mas tem um problema. O direito internacional não tem se mostrado capaz de frear as guerras. Então, eu acho que há duas consequências aí. Uma, nós temos que lutar para reforçar o direito internacional. Mas de outra, para pensar a situação do presente, que é o que fazia Maquiavel, nós temos que saber buscar conceitos para entender um direito internacional num contexto que ele não está conseguindo parar as guerras. Isso, abandonar o direito internacional, repito, não, reforçá-lo, mas sabendo que ele encontra limites e que esses limites não estão no plano das leis, eles estão no plano da força, da contenção da força. E é curioso, né? Eu gosto muito de conversar, como você já viu, né? Conversar com o passado, né? Porque eu acho que o passado, evidentemente, para mim eu levo como Maquiavel fazia. Tem uma carta famosa que ele fala isso. Né? Olha, de noite eu entro ali para o meu escritório, depois que ele já tinha sido mandado embora, estava exilado lá, e falo, olha, eu abro os livros lá dos grandes pensadores do passado e converso com eles. Porque eles não vão resolver meus enigmas, mas eles vão me ajudar. Mas, por exemplo, tem um pensador medieval, pensa bem, Marcílio de Pádua. Em 1342, ele escreve um livro que se chama O Defensor da Paz. Um livro que foi importantíssimo. Aí o Marcílio de Pádua, no determinado momento, ele diz o seguinte, olha, uma lei que não tem poder coercitivo acoplado a ela não serve de nada. Olha que coisa iluminadora. Iluminadora em que sentido? Para a gente entender por que o direito internacional está fracassando. Porque adianta muito você falar, olha, se você vier aqui eu te prendo. Você me prende, mas antes eu tenho um arsenal nuclear do meu lado, estou me referindo ao Putin. Qual que é, ou seja, a equação verdadeira aí é a equação da força. O direito internacional tem que se reforçar para poder lidar com essa situação. Não adianta ficar fazendo imprecações morais, para usar um termo que o Maquiavel gostaria, olha, não faça isso não, viu, Putin? Eu falei, não vou fazer, não pode deixar. Porque há algo da política, né, que é o trecho que você leu, em que a força ela aparece junta, ela é um desafio para a política tanto quanto as leis. Se nós devemos desejar as leis, nós temos que, como diz Maquiavel, estar preparados para empregar a força, ou nós vamos fracassar. Uma outra questão, professor, as alianças, né, que sempre que isso atravessa e do ponto de vista maquiaveliano, né, como é que nós podemos hoje, e a gente está vendo isso, sempre os mesmos atores, os mesmos agentes se alinhando por interesses muito recortados. Como é que o senhor também vê isso que está acontecendo nesse nosso século XXI? Eu acho que o recorte por interesses sempre existiu. Né? Mas nós temos hoje uma confluência que nós talvez não esperássemos, né, nós digamos, na segunda metade do século XX, que é a atuação, ao lado de interesses econômicos e políticos, do fenômeno religioso. O fenômeno religioso ressurgiu nas sociedades contemporâneas com uma força, né? E com um impacto que talvez não esperássemos, por exemplo, nos anos 50 do século passado, em que se acreditava, digamos assim,
que no modelo liberal, a laicização das sociedades ocidentais seria um fator de contenção dessa dimensão. Mas não ocorreu isso. A religião, claro, como constituidora do ser humano, da nossa história, mas ela também tem, por isso mesmo, né, uma força construtora e uma força destrutiva também. E hoje nós estamos vendo que os radicais religiosos, de vários matizes, portanto não se trata de falar da religião A ou B ou C, mas do fenômeno religioso, longe de desaparecer, como imaginavam os comunistas bolcheviques lá em 1917. Reaparece e reaparece colocando no cenário das alianças também essa grande novidade. Né? Então, há um elemento a mais além do interesse econômico, do interesse político, do interesse até militar, né? Porque essas coisas são muito complexas mesmo. Você está dizendo, esse mundo, eu acabei de... Agora, né, antes, né, enfim, a situação da Síria, infelizmente, um país maravilhoso, totalmente destruído por uma guerra civil. De novo, Alepo, que já é uma cidade mártir, né, de novo atacada por um outro grupo, né, aí, com motivações políticas e religiosas, mas você tem uma fronteira aí que está sendo, né, espicaçada. E nós acreditávamos que no passado foram chamadas de guerras de religião, haviam acabado. Não, não acabaram. Elas estão aí como uma possibilidade. Esse grupo que tomou Alepo, ele de um lado, aproveitou a situação do Oriente Médio, que já está mais do que convulsionada, mas de outro ele tem interesses políticos fundidos com interesses religiosos e com interesses econômicos. E quando a gente vai para o terreno das guerras, né, a televisão diz, olha, mas o problema é o seguinte, esse grupo se aproveitou pelo fato de que a Rússia, que é aliada, né, do Bashar al-Assad, não proíbe Israel de bombardear comboios de armas que vão... Você olha como é que é. Quer dizer, então, o cenário internacional está muito convulsionado, né, Jefferson? Muito. E, nesse sentido, muito difícil de entender. Porque ele não tem um ator dominante, não estou dizendo que isso seria bom, mas eu estou dizendo não tem, né? E, ao mesmo tempo, ele tem vários atores cujos interesses e motivações não são convergentes, necessariamente. Então, isso torna muito difícil, né, digamos, o ponto de equilíbrio, que é a paz. Tem uma outra questão também, professor, e aí, sem querer absolutamente fugir do seu livro, mas trazendo o seu pensamento que me inspira muito, mesmo, né? Nessa nossa conversa, isso fica ainda mais evidente o porquê o seu livro me toca tanto. Obrigado. É de tirar o sono, o desrespeito à diversidade, como nós vivemos hoje, né? E eu digo não só no Brasil, mas no cenário internacional. A gente vê um conservadorismo e sempre em defesa da pátria, da família e dos bons costumes, e a gente vê sujeitos, indivíduos sofrendo na pele, né, essa intolerância, como o senhor trouxe bem. Aonde nós falhamos desde 1500 para cá nessa compreensão de que o mundo muda e de que a gente precisa, portanto, estar atento a essas mudanças, respeitando o indivíduo? Olha, eu acho a pergunta mais do que apropriada, né, Gerson? Porque a questão um dos grandes valores do iluminismo moderno era a tolerância. Nós mantivemos uma crença numa razão, muito sobretudo se ela é uma razão pragmática, se ela é uma razão matematizável, né? Mas nós perdemos, ou estamos perdendo, alguns núcleos do iluminismo moderno. E um núcleo dele, conceitual e de virtude, é a tolerância. Nós perdemos o senso da tolerância. Né? E a tolerância é ela que nos faz ver que a diferença é positiva e não o contrário. Então, é aí que nós estamos falhando. Quer dizer, nós estamos, digamos assim, reacreditando em absolutos. Né? E no tocante ao gênero humano, né, o absoluto é o próprio gênero humano, é a sacralidade do ser humano. O resto são diferenças, é elas que nos constituem. Porque se os seres humanos, desde o início, fossem todos iguais, nós, como espécie, já teríamos sucumbido há muito tempo. É a nossa diversidade que nos mantém, e não o contrário. Se nos tornarmos iguais, inclusive geneticamente, nós afundamos, nós morremos como espécie. Então, eu acho que a gente tem que perceber isso. A tolerância é e deve ser a matriz
conceitual, não apenas de virtude, mas é a matriz conceitual e ética que nos permite olhar a diversidade como mais do que positivo, como necessária. A nossa sobrevivência como cultura e como espécie. Professor, eu agradeço imensamente a aula que o senhor trouxe aqui. Conversaria muito mais aqui, mas infelizmente a gente tem um tempo aqui para cumprir. E eu queria pedir que o senhor dissesse aonde o nosso telespectador, quem está acompanhando a gente aqui, pode encontrar o seu livro, aonde poderia ter acesso aí nas redes sociais, né, ao professor. E por fim, eu quero mesmo, mais uma vez, agradecer muito esse encontro, a sua disponibilidade, a sua generosidade e essa conversa que, enfim, quero agradecer imensamente, profundamente tocado aqui com esse encontro. Eu estou muito agradecido, Jé, por esse encontro, por essa conversa maravilhosa para mim. Esse é um livro da Bazar do Tempo, que tem sido a minha editora, né? A Bazar do Tempo tem o site dela, na qual, né, ela vende também os livros, em várias livrarias ele já está disponível, e nas livrarias de rede, né, de internet, também já está disponível. Agora, a rede social, já viu? Eu não tenho nenhuma rede social, eu sou um sujeito antigo, né? Mas, enfim, né, que deem privilégio, se forem comprar pela internet, ao site da editora, da Bazar do Tempo, que é uma grande editora aí do Rio, né? Mas, enfim, que tem sido uma casa maravilhosa para mim. Eu sou realmente muito grato a vocês por esse papo. Professor Newton Binotto, muito obrigado. Agradeço imensamente, espero uma outra oportunidade, reencontrar o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jé. Foi um prazer enorme. Prazer todo meu. Acompanhem as nossas entrevistas no nosso canal virtual. Estamos no YouTube, Sempre um Papo, também nas redes sociais, @Sempre um Papo. E até o nosso próximo encontro.